Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que pudéssemos receber a adoção como filho, a fim de que nós pudéssemos, nós, não é o nós de hoje, do tempo do século 21, foi do primeiro século, da geração de Paulo. Paulo estava direcionando a sua carta aos Gálatas há mais de 20 séculos atrás. E ele já dizia: nós que estávamos debaixo da lei, para resgatar-nos da maldição da lei. O grande problema hoje é a falta um pouquinho de humildade e de pesquisar, né? Humildade e paciência para pesquisar, analisar os tempos verbais de textos. É isso mesmo, porque a Bíblia não é uma previsão do tempo, escrita ontem um texto para cumprir hoje na minha vida. Ou como a previsão do tempo, melhor dizendo, desculpa, né? A previsão do tempo diz amanhã, dia 17, fala ontem, dia 16, que a previsão do tempo hoje seria de vento e muita trovoada e chuva. Mas tomara que isso seja uma profecia, né? Porque hoje, 17 de setembro de 2024, aqui na cidade de Anápolis, está um calor, meu irmão. Estou gravando aqui, mas está um calor, só Deus sabe. Estou quase dormindo aqui diante de vocês, aqui diante da câmera. Pois bem, então, as pessoas, os teólogos, julgam assim e pregam assim, pregando todo o texto literalmente como uma previsão de tempo. E não é, e nem uma receita de bolo que pode ser aplicada a todos os tempos, que dá um bolo com o mesmo sabor. Essa é boa, hein? Uma receita de bolo que pode ser aplicada em todos os tempos, que dá o mesmo sabor, se você não esquecer de colocar o leite. Ok? Pois bem, então, ele veio para salvar Israel, resgatar Israel debaixo da maldição da lei, que eram 613 ordenanças, e Tiago 2,10 diz: se alguém guarda a lei e tropeça num só ponto, já se tornou culpado de todos, eram reprovados. Você imagina hoje as religiões tentando aí guardar o sábado, ceia, batismo, apresentação de crianças, né? E outros rudimentos, né? Que hoje é rudimento, a gente pode tratar de rudimento, ordenanças da lei, e querendo ser justificado diante de Deus, ou outros até pensando que já estão sendo justificados diante de Deus, porque entrega o dízimo, né? É batizado nas águas, come pão com suco todos os meses. Meu Deus, que falta de observância! É a falta de observância. Infelizmente eu passei por lá, eu passei por essa também, meu irmão. Mas não é. Nós não estamos debaixo da lei. E Jesus de Nazaré nasceu de mulher para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Então, se alguém, Tiago diz, se alguém guarda todas as ordenanças, que era 613, guarda 612, tropeça em uma, já se é reprovado? Já é reprovado? Imagina você aí guardando uma meia dúzia da religião aí, batismo, ceia, sábado, dízimo, uma meia dúzia, né? Ainda falta mais de 600 ordenanças ao religioso para você ser aprovado por Deus. E você aí viajando, né, nesse delírio da religiosidade, pensando que rezar muito, orar muito, sacrificar muito, fazer muito, entregar dízimo e sacrifício, isso vai te justificar diante de Deus? Efésios 2,8 deixa bem claro: a salvação é pela graça, é pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, não é pelas obras. E vocês tentando se justificar, relutar contra Deus, contra a sua palavra, contra o evangelho da graça. Mas voltando para o Jesus de Nazaré, ele nunca foi nem será o seu salvador. Não é o meu e nunca foi, porque eu não estava debaixo da lei. Eu não existia, você não existia, nós não existíamos. Como ele pode resgatar-nos? Não. Como fica também a nossa situação? Já nascemos salvos, somos predestinados,
Eita palavrinha que cutuca na orelha dos líderes religiosos, e eles não gostam, né? Quando eu estava lá no sistema religioso, quando alguém falava em predestinação, o pastor fechava o semblante e logo cortava o assunto. Porque eles não crêem no evangelho, não crêem no que está escrito. Porque quem crê na palavra é diferente. Mesmo se ele, alguma coisa, ele tem um pouquinho de dúvida, mas ele tem humildade, peraí. Mas será assim mesmo ou não é? É ou não é? Ele vai orar a Deus, pedir discernimento ao Espírito Santo para ajudar ele a abrir a mente dele, e ele vai descobrir se alguém está falando, o que ele ouviu tem coerência, é verdade ou não. Mas o arrogante, né, é o contrário. Ele se segura nos tubos, né? Nos tubos, nos diplomas, no conceito que ele tem diante dos homens, no status, né? No status, naquela arrogância. Ele se apega a isso e às vezes esquece de ter um pouquinho de humildades para poder pesquisar, analisar e também falar com Deus para dar entendimento, para ajudar ele a discernir. Pois bem, então Jesus de Nazaré não é o seu caminho, nunca foi o meu, nem será o seu. E ele também não é o nosso mediador entre Deus e o homem. Mas está escrito que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Jesus de Nazaré não falou isso? Quem falou foi Paulo. 1 Timóteo 2,5. Que há um só mediador entre Deus e os homens. Mas Paulo tinha razão de falar. Por quê? Paulo vivia na geração de Jesus. Eu não sei que quando Paulo falou isso, se Jesus já tinha subido ou se ele estava em Jerusalém. Mas só sei que Paulo falou certo. Olha, só tem um mediador, hein? Falou para os irmãos, falou lá para Timóteo. Só tem um mediador entre nós e Deus, Jesus de Nazaré. E Paulo falou a verdade, porque naquele tempo só existia ele, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. E nós, se Jesus de Nazaré não é o nosso mediador hoje, quem é? O Espírito Santo, Romanos 8, 26 e 27. É só você ter um pouquinho de humildade, ler a Bíblia e, como disse, repito, um pouquinho de paciência, não faz mal para ninguém. Um pouquinho de humildade faz um bem para o coração. Faz um pouquinho de humildade faz um bem para o coração, para a mente e para o relacionamento com as pessoas também. É uma chama para poder relacionar com as pessoas, se chama humildade. De ouvir, né? De ouvir, fechar a boca e abrir os olhos, ajuda muito. Então, o nosso mediador hoje, entre nós e Deus, não é Jesus de Nazaré. Está bem claro, é o Espírito Santo. No tempo de Paulo, que ele escreveu a Timóteo, que era um só mediador entre ele, entre o homem e Deus, ele tinha razão. Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Hoje não, nós temos o Espírito Santo. O próprio Jesus de Nazaré, eu me lembro agora aqui, lá em João, né, 14, 16, ele diz aos discípulos, eu vou e eu tenho que ir, hein? Porque se eu não for, o Consolador não virá. Então eu tenho que ir o mais rápido possível, eu tenho que ir embora, eu tenho que voltar para a minha morada, porque eu vou enviar o Consolador, e o Pai vai enviar o Consolador, ele testificará, guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, que é o mediador de todo cristão consciente de comunhão com Deus, que tem comunhão, melhor dizendo. Desculpa aí, hein? Não tem informação linguística e nem sou seu professor de teologia, não, tá bom? Sou humildemente o seu irmão em Cristo Jesus. Que leio a Bíblia e abro o coração para o Espírito Santo me ajudar a entender. Então hoje o mediador entre Deus e o homem se chama Espírito Santo e não Jesus de Nazaré. E a salvação, como é que fica? Só você observar lá em Efésios 1, 3 a 14. Está garantido, meu irmão.
Não adianta alguém dizer, não, isso aí é outra coisa, isso aí é não sei o que, inventar. Eles podem inventar aí a turma aí da oposição, né? Porque tem essa turma aí da oposição, né? Aquela oposição ferrenha que defende, para defender o status, né, deles, status pessoal, status da religião, eles passam por cima de quem for preciso, mas eles defendem o status e não reda o pé. Deixa eles fazer isso, meu irmão. Tudo é passageiro. A palavra de Deus permanece. Tudo passa. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece também. Essa é a diferença. Então, a sua base de salvação hoje, cristão, está lá em Efésios 3, 3 a 14. Efésios 3 a 14. Se alguém quiser mudar aquilo ali, que mude. Mas já foi inspirado pelo Espírito de Deus, está registrado e é a sua verdadeira identidade, seu passaporte para a vida eterna. Entendido? E Jesus de Nazaré não é o seu caminho. Ele foi o caminho entre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi o caminho para a geração dele. A nossa geração hoje e todas as demais gerações e nações e gerações que já vieram depois e futura, a nossa salvação já está garantida. Já estamos no caminho, já estamos na verdade, já estamos reinando em vida com Cristo. Fique com essa palavra. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu entendimento, pela sua paciência também, né? Você que às vezes deixou de assistir um outro filme, né? E aqui não é filme, tá? Aqui é uma palavra. E com bases na palavra de Deus, com bases na Bíblia, com base na leitura bíblica, com bases no que está escrito. Não no meu entendimento, mas no entendimento da palavra. E como disse, né? Vamos parar desse negócio de aplicar tudo literalmente religioso. Aplicar a palavra literalmente, vamos entender o que é o sujeito de texto e tempo verbal de textos, para não trocar uma coisa pela outra, uma coisa pela outra que não é. Entendendo? Pois bem, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Inscreva-se no canal e a você que já é inscrito, meu muito obrigado também. Clique no sininho para receber as nossas mensagens. Inscreva-se, canal internacional Graça Eterna, o canal que veio para ficar até o dia que o Senhor permitir. Graça Eterna.